Você está vivendo a vida errada. Não a vida de alguém que fracassou. Não a vida de alguém que tomou decisões ruins. A vida de alguém que fez tudo certo e, mesmo assim, no fundo, sente que algo não pertence a você. Essa sensação tem um nome, e hoje você vai reconhecê-la. A maioria das pessoas passa anos, às vezes décadas inteiras, construindo uma existência que impressiona o mundo ao redor, mas que por dentro ressoa como uma casa vazia. Tudo no lugar certo, tudo arrumado, tudo funcionando, mas ninguém mora ali de verdade. Marco Aurélio, o homem que governou o maior império do mundo conhecido, escrevia à noite em seus diários pessoais, não como imperador, mas como alguém em busca de si mesmo. Nas Meditações de Marco Aurélio, livro 2, parágrafo 1, ele se lembrava a si mesmo que a maior batalha de um ser humano não é travada no campo de guerra. É travada dentro da própria mente, entre quem você realmente é e quem o mundo decidiu que você deveria ser. Ele governava nações e ainda assim sentia esse peso. O que isso diz sobre nós? Sêneca foi ainda mais direto. Em suas cartas a Lucílio, carta 1ª, ele escreveu que o tempo é o único bem verdadeiramente nosso, e mesmo assim, somos os primeiros a entregá-lo nas mãos dos outros, sem questionar, sem perceber, sem resistir. Pense nisso por um momento. Não o tempo do relógio, o tempo da sua vida, as escolhas que você fez, os caminhos que seguiu, os sonhos que deixou para depois porque alguém, em algum momento, te ensinou que os seus desejos vinham em segundo lugar. Hoje, este vídeo não vai te oferecer uma lista de motivações passageiras. Não vai te dizer para sorrir mais ou pensar positivo. O que você vai encontrar aqui são 7 sinais concretos, identificados ao longo de séculos pela filosofia estoica e confirmados pela psicologia comportamental moderna, que revelam quando uma pessoa está vivendo uma vida que não é sua. Você pode se reconhecer em um deles, pode se reconhecer em todos. E se isso acontecer, quero que saiba: reconhecer é o primeiro ato de coragem. É o começo de tudo. Preste atenção no primeiro sinal, porque ele é exatamente o que ninguém espera. Primeiro sinal. Você comemora as conquistas, mas não sente nada por dentro. A promoção chegou. As pessoas ao redor aplaudiram. Alguém abriu uma garrafa. Alguém fez um brinde. Alguém disse que você merecia. E você sorriu. Você agradeceu. Você disse as palavras certas no momento certo. Mas quando tudo ficou quieto, quando você estava sozinho e o barulho da celebração tinha ido embora, você olhou para aquela conquista e sentiu nada. Ou pior, sentiu um vazio que a conquista deveria ter preenchido, mas não preencheu. Isso não é ingratidão. Isso não é depressão. Isso é um sinal. Sêneca descreveu esse estado com uma precisão que atravessa séculos. Em suas cartas a Lucílio, carta 59, ele observou que há homens que correm a vida inteira atrás de objetivos que, ao serem alcançados, não produzem alegria genuína. Apenas o alívio temporário de uma tensão que logo é substituída por outra. Ele chamava isso de uma existência que se move, mas não avança. A psicologia comportamental tem um nome para esse fenômeno. É a dissonância entre o objetivo externo e o valor interno. Quando você passa anos perseguindo uma meta que foi construída para satisfazer a expectativa de alguém, seja um pai, uma sociedade, um grupo, o cérebro registra a conquista, mas a parte mais profunda de você não reconhece aquilo como seu. Porque não é. A vitória existe, mas ela pertence a uma versão de você que foi montada para agradar o mundo, não para expressar quem você de fato é. E aqui está a pergunta que quero que você carregue. A última vez que você conquistou algo e sentiu uma alegria verdadeira, que veio de dentro para fora sem precisar da aprovação de ninguém, quando foi isso? Se você precisou pensar por muito tempo, o segundo sinal vai te dizer exatamente o porquê. Segundo sinal. Você sabe exatamente o que os outros esperam de você, mas não sabe o que você espera de si mesmo. Faça um teste agora mesmo. Pense no que a sua família espera de você. Provavelmente a resposta veio rápida.
clara, sem esforço. Pense no que o seu chefe espera de você. Também veio fácil. Pense no que os seus amigos esperam de você. Sem dificuldade. Agora responda. O que você espera de você mesmo? Se essa pergunta te deixou em silêncio, você não está sozinho. E esse silêncio não é humildade. É um sintoma. Epiteto, que foi escravo antes de se tornar um dos maiores filósofos da história, entendia melhor do que ninguém o que significa viver sob o peso da vontade alheia. No manual de Epiteto, parágrafo 1º, ele estabelece a distinção mais importante da filosofia estoica. Existem coisas que dependem de nós e coisas que não dependem de nós. E o que depende de nós, acima de tudo, é a escolha de quem queremos ser. Mas quando você passa anos respondendo às expectativas dos outros, antes de responder às suas próprias, acontece algo silencioso e devastador. Você para de formular desejos genuínos. Você aprende a querer o que é seguro querer, a sonhar com o que é aceitável sonhar, a escolher o que não vai decepcionar ninguém. E um dia você acorda sabendo de cor o roteiro que o mundo escreveu para você, mas completamente em branco quando alguém pergunta o que você realmente quer da vida. A psicologia chama isso de identidade difusa, quando o senso de si mesmo é construído quase inteiramente a partir do reflexo nos olhos dos outros e não a partir de uma bússola interna própria. Musônio Rufo, mentor de Epiteto, dizia que nenhum homem é livre enquanto não souber o que quer para si mesmo, independente do que o mundo ao redor aprove ou reprove. Você sabe o que quer? Não o que seria bem visto querer. O que você, de verdade, quer? Guarde essa pergunta, porque o terceiro sinal vai revelar por que você provavelmente tem fugido dela há mais tempo do que imagina. Terceiro. Você evita o silêncio. Preste atenção no que você faz assim que acorda. Antes mesmo de levantar da cama, sua mão já foi ao celular. No caminho para o trabalho, fone de ouvido. Em casa, televisão ligada sem nenhum programa específico, só para não ficar quieto. Na fila, no elevador, em qualquer intervalo que a vida oferece, você preenche com barulho. Não porque você gosta de tanto estímulo, mas porque o silêncio cobra um preço que você ainda não está pronto para pagar. Marco Aurélio escrevia nas Meditações, livro 4, parágrafo 3, que os homens buscam retiros para si mesmos no campo, na praia, nas montanhas, mas que o retiro mais poderoso que um ser humano pode encontrar está dentro de si mesmo, e que essa capacidade de se recolher internamente precisa ser cultivada, não evitada. Mas cultivar esse espaço interno exige enfrentar o que mora lá dentro. A psicologia comportamental identifica esse padrão como evitação experiencial, o comportamento de fugir sistematicamente de pensamentos, emoções e sensações internas que causam desconforto. E o que causa desconforto, na maioria das vezes, não é o sofrimento em si. São as perguntas que surgem quando tudo fica quieto. Perguntas como: estou no lugar certo? Estou com a pessoa certa? Esse caminho que escolhi é realmente meu? O barulho constante não é entretenimento, é anestesia. E o problema com a anestesia é que ela não resolve a dor. Ela apenas adia o momento em que você vai precisar olhar para ela de frente. Sêneca escrevia nas cartas a Lucílio, carta 8ª, que ninguém retorna a si mesmo enquanto não aprende a ficar só, em silêncio, sem fugir do próprio pensamento. Você consegue ficar 10 minutos em silêncio absoluto, sem tela, sem música, sem distração, apenas com você mesmo? Se a ideia disso te incomoda, vale perguntar: o que exatamente você está tentando não ouvir? O quarto sinal vai mostrar onde esse medo do silêncio mais se manifesta na sua vida, nas escolhas que você nem percebe que fez por outras pessoas. Quarto sinal. Suas decisões mais importantes foram tomadas pelo medo da decepção alheia. Pense na carreira que você escolheu. Pense na cidade onde você mora. Pense no relacionamento que você entrou, ou no que você ficou por mais tempo do que deveria. Pense no curso que você fez, na faculdade que você foi,
no caminho que você seguiu quando tinha 18, 20, 25 anos. Agora responda com honestidade. Quantas dessas decisões foram tomadas porque eram verdadeiramente suas? E quantas foram tomadas porque a alternativa era decepcionar alguém? Esse é um dos mecanismos mais silenciosos e mais poderosos que existem na psicologia humana. O medo da decepção alheia não chega gritando. Ele chega sussurrando. Ele se disfarça de responsabilidade, de maturidade, de consideração pelo outro. E antes que você perceba, ele já tomou o lugar da sua própria vontade. Epiteto alertava no manual de Epiteto, parágrafo 13, que o homem que vive para não decepcionar os outros entrega sua liberdade de bom grado, sem correntes, sem força, apenas pelo desejo de ser aprovado, e que essa é a forma mais sutil de escravidão que existe. A psicologia comportamental chama isso de locus de controle externo, quando as decisões de uma pessoa são orientadas principalmente pelo que os outros vão pensar, sentir ou dizer, e não pelo que ela mesma acredita ser verdadeiro para si. Com o tempo, esse padrão se torna tão automático que a pessoa deixa de perceber que está escolhendo com base no medo. Ela simplesmente escolhe, e o medo já estava lá antes, moldando tudo por baixo. Musônio Rufo dizia que uma vida construída sobre a aprovação alheia é uma vida que nunca pertenceu de verdade a quem a viveu. Porque o que pode ser dado pela aprovação também pode ser tirado pela desaprovação. E então, o que sobra? A pergunta não é se você já tomou decisões assim. Quase todo ser humano tomou. A pergunta é: você ainda está tomando? E o quinto sinal vai mostrar algo ainda mais revelador sobre isso, porque ele aparece não quando você decide pelo outro, mas no momento raro em que você ousa decidir por você mesmo. Quinto sinal. Você se sente culpado quando prioriza o que te faz bem. Você finalmente disse não, ou reservou um tempo só para você, ou escolheu o que queria, sem pedir permissão, sem consultar ninguém. E por alguns instantes, foi bom, foi leve, foi seu. Mas então a culpa chegou. Não porque você fez algo errado, não porque alguém foi prejudicado, mas porque uma voz interna treinada ao longo de anos começou a sussurrar que você foi egoísta, que você deveria estar fazendo outra coisa, que priorizar a si mesmo é um luxo que pessoas como você não podem se dar. Essa culpa não é moral. Ela é condicionamento. A psicologia comportamental explica que quando uma pessoa passa anos colocando as necessidades dos outros sistematicamente acima das suas, o cérebro começa a registrar o autocuidado como uma ameaça, como algo fora do padrão. E tudo que foge do padrão aprendido gera desconforto, ansiedade, culpa. Não porque seja errado, mas porque é novo, porque é diferente do que você foi treinado a fazer. Sêneca escrevia nas Cartas a Lucílio, Carta 2, que o homem que não consegue ser bom para si mesmo, dificilmente conseguirá ser verdadeiramente bom para alguém. Que cuidar de si não é abandono do outro. É a condição para que qualquer coisa que você ofereça ao mundo venha de um lugar genuíno, e não de um lugar de esgotamento e ressentimento disfarçado de generosidade. Epiteto ensinava que ninguém pode dar o que não tem, e que viver em função do outro, sem nunca se perguntar o que você precisa, não é virtude. É evitação. A culpa que você sente quando se coloca em primeiro lugar, mesmo que por um momento, não é a sua consciência falando. É o peso de uma identidade construída sobre a ideia de que você só tem valor quando está sendo útil a alguém, e isso nos leva direto ao sexto sinal, que é talvez o mais comum de todos, e ao mesmo tempo o mais perigoso, porque ele se disfarça de planejamento, de responsabilidade, de sensatez. Sexto sinal. Você vive no modo depois eu vivo. Depois que terminar esse projeto. Depois que as crianças crescerem. Depois que a situação financeira melhorar. Depois que eu emagrecer. Depois que eu me aposentar. Depois que tudo se acomodar. E enquanto o depois não chega, a vida passa. Esse é um dos padrões mais devastadores que existem, justamente porque ele não parece um problema. Ele parece prudência, parece responsabilidade, parece que você está sendo realista,
que está esperando o momento certo, que está se preparando para viver de verdade quando as condições forem ideais. Mas Epiteto era implacável sobre isso. No Manual de Epiteto, parágrafo 15, ele escrevia que adiar a própria vida é o mesmo que consentir que ela seja vivida por outra pessoa em seu lugar, porque o tempo que passa enquanto você espera não volta. E a versão de você que poderia ter existido nesse tempo simplesmente não existiu. Marco Aurélio, nas Meditações, livro 4, parágrafo 17, lembrava a si mesmo que não deve agir como se tivesse 10.000 anos pela frente, que a morte paira sobre todos, e que é preciso, enquanto há tempo e enquanto há capacidade, viver de acordo com o que se é. A psicologia comportamental identifica esse padrão como adiamento existencial, uma forma de procrastinação que não se aplica a tarefas, mas à própria identidade. A pessoa não está adiando uma tarefa, está adiando ser quem ela é, está adiando se permitir querer, está adiando ocupar o espaço que é dela por direito. E o mecanismo por baixo desse adiamento é quase sempre o mesmo. Enquanto o depois não chega, você não precisa se comprometer com nada. Não precisa arriscar. Não precisa se expor. O depois é um lugar seguro, porque é um lugar que ainda não existe. Sêneca escrevia nas cartas a Lucílio, carta 1, com uma franqueza que corta. Reivindique a posse de si mesmo. O tempo que até aqui era tomado ou furtado ou simplesmente escapava, recolha-o e guarde-o. Não existe um momento certo esperando por você ali na frente. O momento é agora. Sempre foi agora. E o 7º e último sinal vai revelar algo sobre você que está por baixo de tudo isso. Algo que, quando você entender, vai fazer com que todos os outros sinais façam ainda mais sentido. 7º sinal. Você tem dificuldade de dizer quem você é sem citar o que você faz. Tente responder agora sem pensar muito. Quem é você? A maioria das pessoas começa assim. Sou arquiteto, sou médico, sou mãe, sou pai, sou gerente, sou estudante. Ou então, sou o filho mais velho, sou o responsável da família, sou aquele que sempre resolve tudo. Percebe o que todas essas respostas têm em comum? Elas descrevem funções, papéis, utilidades. Nenhuma delas descreve uma pessoa. Retire o cargo. Retire o papel familiar. Retire a função social. Retire tudo aquilo que você faz pelos outros. O que sobra? Quem é você quando não está sendo útil a ninguém? Quando não está cumprindo nenhuma expectativa? Quando não há ninguém te observando e nenhum papel a desempenhar? Se essa pergunta te deixou sem resposta, não é porque você não tem identidade. É porque você construiu a sua identidade quase inteiramente sobre o que você faz, e não sobre o que você é. Epiteto ensinava, nas Dissertações de Epiteto, livro 1, capítulo 2, que o ser humano que não sabe distinguir o que é seu do que pertence ao mundo externo, viverá eternamente perturbado, porque estará tentando proteger algo que nunca foi realmente dele. A psicologia do desenvolvimento chama isso de identidade baseada em papel. Quando o senso de valor próprio de uma pessoa está tão atrelado às suas funções externas que, na ausência delas, ela não sabe quem é. É por isso que tantas pessoas entram em crise quando se aposentam, quando os filhos saem de casa, quando perdem um emprego. Não é só uma mudança de rotina. É o colapso de tudo aquilo que elas usavam para responder à pergunta mais fundamental da existência humana. Marco Aurélio escrevia nas Meditações, livro 3, parágrafo 16, que o homem que conhece sua própria natureza não precisa de aprovação externa para existir, que a âncora mais sólida que um ser humano pode ter não está no que o mundo pensa dele, mas no que ele pensa de si mesmo quando está sozinho com a própria consciência. Sêneca completava esse pensamento nas cartas a Lucílio, carta 83, dizendo que viver bem não é uma questão de ser visto vivendo bem. É uma questão de saber por dentro que você está sendo fiel a si mesmo. E é exatamente isso que une todos os 7 sinais que vimos hoje. Não é fraqueza. Não é fracasso. É o retrato de alguém que aprendeu ao longo dos anos a se encaixar tão bem nas expectativas do mundo que esqueceu de perguntar o que ele mesmo esperava da vida. Mas reconhecer isso muda tudo.
porque você não pode mudar o que não enxerga. E agora você enxerga. Ninguém te roubou a sua vida de propósito. Quero que você ouça isso com cuidado, porque é fácil chegar ao fim de uma reflexão como essa e transformar tudo em acusação. Acusar os pais que tinham expectativas. Acusar a sociedade que impôs padrões. Acusar as pessoas que se beneficiaram da sua disposição em se colocar sempre em último lugar. Mas a filosofia estoica nos ensina algo mais honesto e mais poderoso do que a acusação. Ela nos ensina que o passado não está sob o nosso controle e que gastar energia culpando o que já foi é desperdiçar o único recurso que ainda temos, o momento presente. Marco Aurélio escrevia nas Meditações, livro 8, parágrafo 7, que não importa quanto tempo foi perdido. O que importa é o que você faz com o tempo que ainda resta. E que cada manhã é uma oportunidade de começar a agir de acordo com a sua própria natureza, independente de tudo que veio antes. As pessoas ao seu redor fizeram o que achavam certo. Transmitiram o que receberam. Esperaram de você o que aprenderam a esperar. Isso não as absolve de tudo, mas também não as torna vilãs de uma história em que você é a vítima, porque assumir o papel de vítima é a forma mais elegante de continuar sem agir. Epiteto dizia nas Dissertações, livro 2, capítulo 18, que o momento em que um ser humano para de culpar os outros e começa a olhar para si mesmo é o momento em que a liberdade verdadeira começa. Não a liberdade de fazer qualquer coisa, a liberdade de ser quem você realmente é. E Sêneca, com a simplicidade direta que sempre o caracterizou, escrevia nas cartas a Lucílio, carta 36, que não é tarde. Nunca é tarde para quem decide começar agora. Então deixo você com uma única pergunta. Não precisa respondê-la aqui, não precisa respondê-la para ninguém. Apenas leve ela consigo quando esse vídeo terminar. Se você pudesse recomeçar, não a vida toda, apenas a partir de agora, o que você faria de diferente ainda hoje? A resposta que surgiu na sua mente nesse momento merece ser levada a sério. Ela não veio do nada. Ela veio de uma parte de você que ainda sabe quem você é, que nunca esqueceu completamente, que esperou pacientemente por esse momento de silêncio e atenção para finalmente se fazer ouvir. Essa parte de você não é fraqueza, é o começo.